Bom dia, saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente finaliza o capítulo 5 de Efésios, então texto, a gente quase finaliza, na verdade. A gente vai ver o texto de Efésios capítulo 5, versículos 8 a 21. Eu vou ler o trecho todo de capítulo 5, versículos 1 a 21, depois vamos orar, tá bom? Então, capítulo 5, versículos 1 a 21 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas impudicice toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontingente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, gratos por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai, louvando ao Senhor, Deus, por quem o Senhor é, Deus, pela tua justiça, a tua bondade, Deus, a tua sabedoria. Pedimos, Deus, clamamos nessa manhã que o Senhor nos encontre onde estamos, revele o teu Filho para nós, Deus, revele onde temos falhado e nos ajude, Deus, a andar como filhos da luz, andar como nós, como já somos, né? Andar de acordo com aquilo que já somos, Pai. E nos ajuda, Deus, a usar bem o nosso tempo, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nos ensina, Pai, a nos conformarmos à imagem de Cristo e que o Teu Santo Espírito, Deus, revele para nós a verdade que nós precisamos entender da Tua Palavra a fim de glorificarmos o Senhor neste dia. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Mais irmãos entraram. Bom dia, Gleice. Bom dia, Marilene. Bom dia, Cida. Bom dia, Ricardo. E bom dia, Vânia. Bom, esse texto, né? Os versículos que a gente vai focar hoje, os versículos de 8 a 21, tá? Essa seção maior aqui é de 1 a 21, que a gente falou sobre imitando a Deus, né? No versículo 1, que eu acabei de ler, ele diz, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Então, essa seção tem a ver com como nós devemos imitar a Deus, né? E hoje eu vou estar focando nos versículos 8 a 21 e basicamente a ênfase aqui, né, que Paulo começa de 8 a 21, é dando para nós o positivo, né, qual deve ser a nossa atitude em relação à nossa vida cristã, né, o que nós devemos fazer, ao invés de não fazer,
contrapondo aquilo que ele veio falando dos versículos 1 a 7. Né? Dos versículos 1 a 7 ele veio dizendo negativamente o que nós não fazemos, não devemos fazer. Né? Não devemos nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, né? Ou seja, não devemos ter no meio de nós nenhum tipo de impureza. A gente viu aqui a questão tanto da impureza sexual, né? Imoralidade sexual. A gente falou sobre a questão de como nós usamos nossa linguagem, né? A linguagem sadia, e a gente viu o que nós não devemos fazer. E a partir do versículo 8, então, Paulo começa a dizer o positivo, né? Como nós devemos agir, né? E é interessante aqui, começando no versículo 8, né? Ele diz, né? Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ou seja, ele usa aqui falando pra gente que o que nós éramos e agora que nós somos, né? Ele usa o passado aqui, outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, ele faz um contraponto aqui justamente para nos exortar agora a andarmos na luz, andai como filhos da luz. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor, portanto andai como filhos da luz, né? E isso significa que nós devemos ser motivados não apenas pelas graves consequências do pecado, como nós vimos nos versículos anteriores, mas pela profunda mudança que Deus realizou em nós. E nós não vivemos à luz do Evangelho de Cristo somente, né? Mas também somos luz no Senhor. Olha só que incrível, que privilégio nós temos, né? Somos luz no Senhor, né? E não apenas temos um novo ambiente, esse ambiente agora que Deus nos colocou por meio de Cristo, mas nós renascemos numa nova humanidade em Cristo, né? Que a gente viu lá no capítulo 2, com seu caráter espiritual de luz, como filhos da luz que nós somos. Então Paulo diz que esse fruto, né, ele dá uma razão em relação ao andai como filhos da luz, né, essa ordem positiva que nós devemos cumprir, andai como filhos da luz. Ele dá uma razão, né, que ele diz, né, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E então esse fruto, né, é a generosidade amorosa da bondade de Cristo. Então todos esses frutos da luz, né, estão relacionados com o Senhor Jesus Cristo, né? A generosidade amorosa da bondade de Cristo, a obediência voluntária da justiça de Cristo e também a honestidade da verdade de Cristo, porque como a gente tem visto em todas as passagens do Novo Testamento, muitas outras passagens, né, Romanos 8, 28 e 29, né, que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, quando Paulo se refere a essas palavras, né, bondade, justiça e verdade, são conceitos que estão associados com o nosso Senhor Jesus Cristo, conceitos pelos quais estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Cada dia mais essas verdades, né, essas características devem caracterizar, devem abundar cada dia mais em nós, né? E então isso é muito relevante que Paulo fala aqui no versículo 9, dando a razão para nós, porque uma razão para nós andarmos na luz, né? E então um verdadeiro desejo de viver dessa maneira, né, de maneira significará um compromisso que é agradável ao Senhor, né? Que é o que diz exatamente no versículo subsequente, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que significa isso na prática, né, irmão? Significa que cada dia a gente vai estar buscando na palavra de Deus como nós podemos agradar nosso novo Senhor, agradar o Senhor Jesus Cristo, em vez de nos entregarmos ou agradar desesperadamente aos outros ou a nós mesmos, né? Então, esse deve ser a nossa ênfase, né, como crentes, né? Buscar agradar o Senhor Jesus Cristo, nosso novo Senhor, que nos colocou e nos fez, né, como filhos da luz, né, por meio do seu sacrifício. Então, esse deve ser a nossa ênfase. É isso que Paulo diz no versículo 10. E aí, isso inevitavelmente nos leva ao versículo 11. Como que a gente pode fazer isso? E aí Paulo dá uma outra ordem aqui no negativo, né?
e não nos sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, se nós devemos andar na luz, o oposto de andar na luz é justamente não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então e o que nós devemos fazer então, Paulo, em relação às obras das trevas? Ele diz, antes, porém, reprovai-as. Então, as ações das trevas não produzem nenhum fruto útil, né? Elas não geram fruto para o reino de Deus, um fruto útil, né? Portanto, não devemos ignorar as obras das trevas ou escondê-los, né? Das outras pessoas ou até mesmo da igreja, né? As obras das trevas, elas, caso a gente esconda, né? Por exemplo, colocar para debaixo do tapete, invariavelmente vai essas bactérias, ou enfim, aquela sujeira que você colocou para debaixo do tapete vai se multiplicar e vai vir à tona, né? E então é extremamente importante a gente confessar o nosso pecado a Deus primeiramente, e em algumas situações até para a igreja e para outros irmãos. E isso vai com certeza nos ajudar a viver na luz, né? Paulo nos encoraja aqui a nos dar uma ordem para viver na luz, né? E andar como filhos da luz. Então é isso que nós devemos fazer. Deixa eu ler esse trecho aqui que eu peguei que eu acho interessante. Eu vou ler na íntegra aqui para você. Um aspecto da maturidade cristã é ser intencional quanto às influências que aceitamos. Então, a questão de não seja cúmplice nas obras das trevas, né? Compartilhar nossas vidas com outros cristãos revelará de maneira proveitosa as áreas em que vivemos no escuro e nos ajudará a aprender como viver na luz. Portanto, tente compartilhar a vida cristã com cristãos mais maduros e em uma igreja que crê na Bíblia, em vez de ser consumidor irregular. Não apenas escute sermões, mas participe da reunião de oração, pequenos grupos, pois se você tirar um carvão quente do fogo, ele dá uma analogia aqui, né? Ele esfria rapidamente. Coloca o carvão de volta no fogo e ele ficará vermelho de novo. Alguns crentes nunca realmente prosperam na santidade porque permanecem indiferentes e desligados de outros crentes. Mas se investirmos tempo e energia para fazermos amizade com outros cristãos, começaremos a pegar o estilo de vida na luz e substituir os hábitos das trevas. Então, muito importante esse encorajamento que esse autor dá aqui sobre essa passagem, esse versículo 11, né? E não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E eu queria contar uma analogia que eu achei bem interessante falando sobre esse versículo 11, né? E 12 também indiretamente, que é basicamente uma história. E o que a gente poderia dizer? O que significa, né? E não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Em certo sentido, aqui a palavra é nada, né? Não há nenhuma cumplicidade em alguém que está na luz com alguém que está nas trevas. Ou seja, não há nenhuma relação, né? Não deve haver nenhuma relação entre aqueles que estão na luz e as obras infrutíferas das trevas, né? E aí tem uma analogia bem interessante que eu vi aqui, que basicamente é uma história seguinte. Então, um parênteses aqui, eu vou contar essa história, que é uma história que é sobre um bilionário. Esse bilionário, ele tem um iate super caro e ele resolve eleger 3 pilotos ou navegadores para o seu iate de luxo. E basicamente esses navegadores, eles têm que mostrar suas habilidades, né? E para que ele contrate um deles, né? E o cara é um bilionário, ele tem dinheiro, ele vai pagar um valor alto, né? Então ele começa a testar esses 3 navegadores, né? O primeiro candidato bem-sucedido seria generosamente recompensado. Então o primeiro desse navegador, ele navegou a uma alta velocidade a 30 metros dos penhascos rochosos. Então ele passou pertinho ali dos penhascos, né? Todos que estavam no barco ali assistindo e ficaram boquiabertos com o seu talento, né? O segundo tinha mais habilidade ainda. Ele navegou o iate a 15 metros das pedras ali, passou pertinho. E também todos ficaram sem fôlego, a empolgação subiu, todo mundo ficou empolgado com o talento dele, né? E aí o terceiro, todo mundo já
tremendo. O que esse terceiro vai fazer? Vai fazer que nem o Titanic, acertar aqui um iceberg, uma pedra. E o terceiro candidato calmamente conduziu o iate até o meio do porto. Todos desfrutaram de uma viagem bastante relaxante ao redor do porto, admirando as vistas deslumbrantes. Ou seja, o terceiro nem quis entrar nessa, passou longe das pedras, foi tranquilo. E para sua surpresa, o bilionário deu emprego ao terceiro candidato, né? Ele diz o seguinte: vocês todos foram incrivelmente habilidosos, disse ele, mas meu iate é precioso e não quero um timoneiro ou um navegador aqui tão confiante a ponto de ficar tentado a dirigi-lo a poucos metros após bater nas rochas, né? Um erro e é um desastre. Eu quero um homem que levará meu precioso iate para o mar aberto para desfrutar da segurança e beleza que está lá. Ou seja, né, fazendo analogia para a nossa vida cristã aqui, né, Deus não quer que estejamos levando, né, nosso precioso corpo, né, aquilo que Ele nos deu, o mais perto possível da imoralidade. Podemos nos safar por um tempo, mas um erro e viveremos com os destroços pelo resto de nossas vidas na Terra. Na verdade, a grande alegria e satisfação de viver dentro das regras de Deus. E a consequência, né, dessas obras das trevas é a vergonha. Outra razão para não termos nada com essas obras das trevas, né? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, Paulo não quer dizer que não podemos falar honestamente, mas quer dizer que queremos evitar uma cultura de falar sobre o pecado que normaliza e dignifica. Ou seja, precisamos deixar de tentar desesperadamente pertencer ao mundo para desfrutar de pertencer a Jesus Cristo, né? De obedecer aos mandamentos de Cristo. Então, como a gente viu, né? Existe recompensas, existe bênçãos e felicidade enorme, né? De pertencer a Cristo, de obedecer e de andar nesse caminho seguro, né? Esse caminho que, como diz lá no Salmo 1, né? Compara esse homem plantado ao lado dessa corrente de águas, né? Que no tempo correto dá o seu fruto, é algo constante, né? Então, é algo essencial aqui que a gente vê nessa passagem. E aí, esse trecho, né, esse primeiro tema aqui, dos versículos 8 a 21, finaliza com Cristo, falando de Cristo Jesus, né, que ele veio como a luz, né, e aí Paulo cita um texto de Isaías, né, que diz: desperta tu que dormes, pegando esse texto de Isaías e aplicando para Cristo, né, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, como Cristo ressuscitou do túmulo, né, para se revelar como luz do mundo da parte de Deus, então agora nós devemos despertar e viver por esse ensino. Então, Paulo está conectando aqui a ressurreição de Cristo, a luz que Cristo é, como nós, sendo filhos de Deus, somos filhos da luz, né? Então, a lâmpada do Evangelho foi acesa em nossa velha cela de prisão do pecado para revelar a verdadeira miséria do mundo, né? E aí a gente vai para o segundo tema aqui dessa passagem, que é justamente ande como sábio e esteja cheio, né? Que é tanto a ideia de a gente vede prudentemente como andais, né? E aí ele dá uma ordem de a gente ser sábio. E a segunda que ele dá é justamente que a gente nos enche do Espírito, né? Então ele diz, né? Vede prudentemente como andais. Devemos ser sábios, né? Considerando cuidadosamente como estamos vivendo. Por quê, né, irmãos? Por que nós devemos fazer isso? Porque é o que ele diz, né? Em seguida, ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, devemos ser sábios, devemos remir nosso tempo, porque os dias são maus. Então, é algo que está muito conectado aqui com o conceito de provérbios, né? Do quanto a gente teme ao Senhor, do quanto a gente coloca o Senhor primeiro em nossas decisões, em o que nós vamos fazer hoje, se vamos assistir uma outra série ou se vamos buscar oportunidades para talvez interagirmos com uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. Óbvio, assistir uma série é legal, mas talvez qual forma que eu possa usar melhor o meu tempo para remir o meu tempo para que glorifique o meu Senhor, né?
como a gente viu, o que é agradável ao Senhor, né? Nos versículos anteriores. Então, Paulo adversa os leitores para que tenham cuidado para não viver como nécios, né? E sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E parte da vontade do Senhor para nossas vidas é que nós não nos embriaguemos com vinho, né? Ou seja, não devemos ficar embriagados, né? nos encher de bebida alcoólica, que né, ele fala. Embora com moderação, né, a gente vê em Cântico dos Cânticos, né, outra passagem, existe na Bíblia também pessoas que podem argumentar no sentido contrário, né, que com moderação isso é possível, né, mas o ponto é justamente que muito vinho, cerveja, enfim, bebidas alcoólicas frequentemente leva à devassidão. E muitos cristãos hoje estão meio que flexibilizando demais esse aspecto, né? Então a gente não pode nessa maneira, né? Se você quiser ler mais sobre isso, sobre as consequências do uso da bebida alcoólica, você pode ler lá em Provérbios 23, 29 a 35. E aí essa passagem de hoje finaliza com a ordem, como eu falei, né, de que a gente ande como sábio e também que a gente se encha do Espírito. E aí Paulo explica para nós o que é esse nos encher do Espírito Santo, né? E aí ele dá para nós 3 características aqui que revelam que você está cheio do Espírito, né? E a primeira delas é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Achei interessante que num dos comentários que eu vi aqui fala que Paulo nos ordena, né, de certa forma, a cantarmos ao Senhor, né, a louvarmos ao Senhor, né. E até brinquei com a Giovana ontem, a gente estava conversando sobre o devocional aqui, e ela falou, tá vendo, ó, quando eu canto é algo de Deus, né. E porque às vezes ela canta bastante, né, então é engraçado, a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. Então o versículo 19 fala justamente isso, que não nos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, como nós sabemos que estamos cheios do Espírito? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, por meio dos nossos lábios, né? E com a nossa voz. Então, isso é uma das formas, né? A primeira forma que mostra que nós estamos cheios do Espírito, né? A segunda delas, talvez até indo alguns argumentam que existe um nível aqui, né, de dificuldade, subindo cada nível aqui, né, mostrando se estamos cheios do Espírito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dando graças, né, mostrando gratidão no nosso coração. Ou seja, se estamos gratos ao Senhor, mostra justamente se estamos nos enchendo do Espírito, né, se estamos cheios do Espírito Santo. E o último, né, característica é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, talvez a mais difícil das 3 aqui, que é nos sujeitarmos uns aos outros no contexto da igreja local, no contexto social até, né, e de crentes, né, que nós, quando temos irmãs crentes no nosso contexto. Então, essas características mostram justamente, irmãos, que se estamos ou não cheios do Espírito, né? E se estamos cheios do Espírito, nós vamos falar com salmos, vamos dar graças e vamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa passagem de hoje nos ajuda bastante em como nós devemos andar como filhos da luz, devemos reprovar as obras das trevas e andar longe das obras das trevas, né? A gente viu a ilustração lá do navio, né? Colher justamente as bênçãos de andar nesse caminho seguro e nesse caminho que dá frutos, né? A cada dia, e também que nós devemos ser sábios, né? Remir o tempo, usar bem o nosso tempo. E por quê? Porque nós queremos agradar ao nosso Senhor, e também que devemos encher do Espírito, nos encher do Espírito. E como nós sabemos se estamos cheios do Espírito ou não, se estamos crescendo na palavra de Deus, se nós estamos louvando a Deus
com salmos, hinos e cânticos espirituais, se estamos dando graças a Deus, né? E também se estamos nos sujeitando uns aos outros, né? Então, deixa eu orar mais uma vez. Pai amado, te louvo por esse dia, por esse devocional, Pai, por essa oportunidade que temos juntos de aprender mais a Tua Palavra. Ó Deus, te louvamos porque tão claramente o Senhor diz, Pai, que antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, Pai. Que privilégio nós temos, Deus, de representarmos o Senhor, Deus, de revelarmos para o mundo, Senhor, a Tua luz. E te louvamos, Pai, pela oportunidade que nós temos, Pai, de viver essa vida, Deus, a vida cristã. E clamamos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver de maneira que agrade ao Senhor, Deus, buscando sempre agradar ao Senhor nas nossas atitudes. Também, Deus, buscando usar bem o nosso tempo, Deus, remindo o nosso tempo, vivendo como alguém sábio e não como um tolo. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a crescer na Tua Palavra, mediante o Santo Espírito, Deus, e nos enchermos, Deus, do Teu Santo Espírito. E se fizermos isso, estaremos a cada dia, Deus, louvando ao Senhor com salmos, cânticos espirituais, Pai. Também estaremos dando graças ao Senhor e nos sujeitando uns aos outros, Pai. Nos ajuda, Deus, a tornar cada dia o caráter de Cristo conhecido em nossas vidas e por meio também das nossas palavras, revelarmos Cristo Jesus, proclamarmos Cristo Jesus. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Tinham mais irmãos entrarem aqui enquanto eu estava no devocional, então vou dar um bom dia aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Lana. A Cida falou que saudades de ouvir a Giovana cantar. Eu escuto todo dia. Hoje ela está num centro comunitário que eu deixei ela um pouco antes do devocional para cobrindo uma esposa que teve bebê recentemente. E então ela está lá servindo, ajudando um pouquinho. De nada, Carlos. Grande abraço. Deus abençoe também. Bom dia, Moisés. Quem foi para a igreja ontem presencialmente teve que levar cobertor? Amém, Audrey. Deus abençoe vocês também. Bom, irmãos e irmãs, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana, um bom dia. Um grande abraço.